Olá, eu sou a Maria Cláudia Bonadio e tô aqui no terceiro vídeo, né, sobre a história dos livros de moda no Brasil. Como eu já falei no vídeo anterior, no final da década de 80, a gente vai ter uma colaboração muito importante, né, da Companhia das Letras, que vai entrar nesse mercado, né, e vai começar também a não só a traduzir, mas a publicar, né, pelo menos um livro muito importante, no meu entender, produzido no Brasil, né, e que vai falar de cultura de moda, tá? O primeiro deles, e pelo qual eu tenho um grande apreço, né, quem já foi meu aluno sabe, é O Espírito das Roupas, da Gilda de Melo Souza, né? Eu tenho aqui esse exemplar pelo qual eu tenho muito carinho, que tem inclusive um autógrafo, né, da Gilda de Melo Souza, de quem eu pude assistir uma palestra, né. A Gilda, para quem não conhece o trabalho, né, ela foi uma socióloga brasileira, né, que defendeu o seu doutorado, né, chamado A Moda no Século XX, que depois deu origem a esse livro, em 1950. Né? Era muito comum naquele tempo, até porque o número de doutorados era muito menor, né? Ela vai defender o doutorado na USP, na Sociologia da USP. E a gente tinha muito menos gente defendendo tese do que a gente tem hoje, né? E as pessoas costumavam publicar rapidamente os seus livros. Não foi o que aconteceu com a Gilda, que sofreu bastante preconceito naquele momento, porque moda não era visto como um assunto sério, né? Como um assunto importante. Ela conseguiu veicular, né, a sua tese nos Anais do Museu Paulista, que é uma revista científica que existe até hoje, e naquele momento era editada pelo Sérgio Buarque de Holanda, né, que era diretor do museu e que era muito próximo da Gilda, inclusive a ajudou, ela relata isso em algumas entrevistas, né, a traduzir livros de história da moda, né, ou de teoria da moda que estavam em alemão, uma língua que ela não dominava, e que, né, o Dr. Sérgio, como ele era carinhosamente chamado, ajudava, né, aí com a tradução. Eu acho esse livro importantíssimo, porque apesar de ter sido escrito em 1950, ele pouco perdeu a atualidade. Ele é um livro que vai trabalhar com questões de gênero, né, que vai pensar, né, a importância da moda para a identidade feminina né, no século XIX, né, e que vai entender, inclusive, que a moda ela não é apenas uma maneira de opressão para as mulheres, mas é também uma maneira de realização, sobretudo para essas mulheres das elites, né, que não tinham muita oportunidade de realização, né, no seu dia a dia. Então, a hora que ela parava para escolher o tecido, os aviamentos, né, era um momento dela estar com ela mesma, dela pensar, de construir a sua própria identidade, que naquele momento, né, era muito sufocada, né, até porque essa mulher, ela deveria, de uma certa maneira, né, essa mulher das elites, representar o sucesso do marido. E essa é outra coisa importante do livro da Gilda, porque ele tem um capítulo, né, que se chama O Antagonismo, e que ela vai perceber como no século XIX, né, a moda para o homem e a moda para a mulher são coisas completamente diferentes, em termos de forma, em termos de cores, em termos de tecidos. Porque no século XIX, né, os homens, né, o homem bem-sucedido, aquele que é valorizado na sociedade, não é mais o homem que vem da nobreza, né, mas é o homem que se deu bem nos negócios, né, e para esse homem não faz sentido ele exibir, né, uma roupa cheia de brocado, de dourados, de cores muito vivas, de sedas brilhantes. Pelo contrário, ele tem que ser discreto, né? E aí ele vai fazer, sobretudo, o uso do terno, né? Que na verdade o terno vai se configurando ao longo do século XIX, né? E os homens, né? Então, quando a gente vê algumas imagens, alguns quadros do século XIX, por exemplo, né? A gente percebe em cenas de festa, né? Que as mulheres estão usando várias cores, que as mulheres estão usando, né? Ainda que o mesmo modelo, porque nesse momento também não era legal você quebrar, né, aí com o padrão de moda, mas cores diferentes, joias diferentes, né, enquanto os homens estão todos, né, padronizados naquele fraque, naquela roupa de pinguim. E a Gilda vai trabalhar muito essa questão da importância das roupas no século XIX, né, para a questão de gênero, também para a questão de classe, né, e ela tem um capítulo muito bonito que chama O Mito da Borralheira, onde ela também vai trabalhar a questão da importância da vida social, das festas e desse momento da mulher se mostrar, se exibir, né, e ter esse contato,
né? E outra coisa que eu acho muito importante no trabalho da Gilda é a maneira como ela vai usar as imagens, né? Porque durante muito tempo, e até hoje isso ainda acontece, né? Em muitos livros de moda, as imagens são meras ilustrações, né? Elas às vezes nem dialogam com a imagem que tá ali, né? Mas no caso, né, do livro da Gilda de Melo Souza, não, né? As imagens elas têm um papel muito importante. Então, na abertura do capítulo Antagonismo, por exemplo, ela coloca aqui, né, uma menina com uma boneca no colo e um menino, né? Os rapazes usavam cabelo comprido no século XIX, né? Sentado num cavalinho de pau, né? E logo na sequência, né? A gente vai ver aqui dentro, né, do capítulo a mulher adulta cuidando de uma criança e o homem adulto sentado em cima de um cavalo. Então, mostrando a mulher dentro desse seu papel, né, dessa vida privada, e o homem como essa pessoa que tem esse contato com a sociedade, né, e que então monta cavalo, que sai de casa. Não que as mulheres não saíssem, mas a vida delas era muito mais ligada à domesticidade do que o livro, do que a vida, né, masculina, do que a vida dos homens, né. Bom, o outro livro importante dessa década é O Império do Efêmero, mas esse fica para um próximo vídeo.